maratonistas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é um maratonista recorrente aqui no canal, você deve estar se perguntando o porquê do título desse vídeo. É porque é o seguinte, lá no Instagram, algumas semanas atrás, eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas que me seguem gostariam de ver aqui no canal conteúdo voltado para a parte de crimes reais, ou seja, de serial killers, essas coisas, porque eu amo muito esse tema, muito. E por que não juntar essa outra paixão que eu tenho aqui no canal? Então como é que vai funcionar? Essa primeira semana só vai ter um vídeo, que vai ser esse, tá saindo hoje na terça-feira. E na semana que vem vai ter o vídeo normal de crítica de filme ou série na segunda. E eu vou postar lá no Instagram, na verdade já postei quando esse vídeo sair, já vai estar lá no Instagram a enquete para poder vocês voltarem qual dia seria legal esse tipo de vídeo de crime scene sair. Então chega dessa enrolação toda e vamos partir pro vídeo. Mas assim, eu acho que antes da gente começar, eu acho importante a gente trazer alguns conceitos e algumas ideias que são importantes para poder nortear todos os nossos casos aqui, todas as coisas que a gente deve prestar muita atenção. É verdade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o que é um serial killer? O que define um serial killer? Esses devem estar... Iago. Serial killer é aquela pessoa que... mata todo mundo. Mas não, galera. Por incrível que pareça, para um criminoso ele receber esse título pelas autoridades, é preciso que ele ou ela obedeça a alguns tipos de requisitos. A primeira coisa que tem que ficar clara é que serial killers, eles sempre existiram. Lá nos séculos passados, eles já existiam. Mas por que a gente só ouviu falar de serial killer há algumas décadas atrás? Não sei. É bem simples, porque nos séculos passados, esse nome não havia sido inventado, ele não tinha esse nome. Então eles eram classificados como homicidas em massa. Agora eu saquei! E aí, pra poder ver quem foi que deu o nome de serial killer, esse nome que é hoje famosíssimo na cultura pop, tem toda uma treta, porque tem uma galera que diz que foi um agente do FBI lá na década de 70 que inventou esse termo, mas tem pessoas que afirmam que na década de 60 já existiam documentos com termos similares a serial killers. Então, maior B.O. De qualquer forma, o primeiro artigo publicado, de acordo com os pesquisadores de Oxford, usando a palavra serial killer, foi feito em 1981, ou seja, outro dia, né? Mas aí, agora que já existia um nome para esse tipo de crime, veio um problema ainda maior. Como é que a gente vai classificar esses tipos de criminosos? E olha que o FBI até tentou, porque na época eles disseram o seguinte, que para ser um serial killer, deveria ser qualquer criminoso que cometesse 3 ou mais eventos separados em 3 ou mais locais distintos, com um período de calmaria entre os homicídios. A questão é que esse conceito ele tem alguns problemas. Por um lado, ele é muito abrangente, porque ele acaba classificando serial killer pessoas que não são, como por exemplo, os assassinos de aluguel. A gente sabe que os assassinos de aluguel nada mais são do que pessoas pagas para tirarem a vida de outra pessoa. Por outro lado, ele é limitante, porque ele diz que o assassino teria que cometer 3 ou mais atos em 3 ou mais locais diferentes. E aí, beleza, vocês devem, Iago, mas por exemplo, o Ted Bundy, que é um serial killer famosíssimo que todos nós conhecemos, preenche esses requisitos. Ele cometeu mais de 3 assassinatos e ele fez vítimas em 7 estados. Ou seja, de acordo com o FBI, ele seria um serial killer. Beleza. Nós temos também John Wayne Gacy, que transformou o seu porão de casa em uma câmara de terror e que fez milhares de vítimas e pegou os corpos dessas vítimas e enterrou no piso da casa, que chegou ao ponto de ele ficar sem espaço, galera. Ele ficou sem espaço de tanta gente que ele matou. Meu Deus. E aí, se a gente fosse usar essa definição do FBI, John Wayne Gacy ele não seria um serial killer, porque apesar dele ter cometido mais de 3 assassinatos, ele cometeu em apenas um lugar só. E aí, como ficou com toda essa polêmica com o que o FBI criou, o Instituto Nacional de Justiça norte-americano criou a seguinte definição para serial killer: criminoso que comete uma série de 2 ou mais crimes cometidos como eventos separados, geralmente, mas não sempre, por um criminoso atuando sozinho. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia de horas até anos. Muitas vezes, o motivo é psicológico e o comportamento do criminoso e as provas materiais refletem cunho sádico e ou sexual. E aí essa definição que foi dada, ela é muito melhor porque ela consegue trazer agora uma questão muito importante para os serial killers, que é o fator psicológico e a questão do sadismo envolvido nos crimes cometidos. Claro que além do fato de não dizer que a pessoa tem que cometer um crime em mais de um estado diferente, que ela pode simplesmente estar na mesma cidade e cometer aqueles crimes na mesma cidade. Tá bom. Com o passar dos anos, os serial killers eles foram muito estudados, ainda são muito estudados, porque nenhum serial killer ele consegue se adequar dentro de tudo que é dito. E aí, com esse tema em alta, uma convenção em Oxford foi realizada para poder justamente debater a mente desses criminosos. E lá foi apresentado um trabalho, e algumas características trazidas nessa apresentação foram as seguintes: os serial killers eles têm tendência de serem muito inteligentes, ou seja, com um QI bem elevado, mas apesar dessa inteligência, eles têm fraco desempenho escolar e têm histórico
de empregos irregulares. Eles vêm normalmente de ambientes familiares conturbados e há históricos de problemas psiquiátricos, comportamento criminoso e alcoolismo em suas famílias. Enquanto crianças, eles tendem a sofrer abusos dos mais diversos tipos, manifestam problemas mentais em idades precoces, têm extremo isolamento social e um ódio generalizado e demonstram interesse precoce pela sexualidade degenerada. E aí vocês vão ver ao longo desse quadro que vão ter serial killers que vão se enquadrar em todos ou em quase todos esses quesitos e vão ter serial killers que vão fugir completamente disso. Então agora que eu dei todas essas informações para vocês, vamos partir para o nosso primeiro caso. Edward Theodore Gain, mas para os íntimos de quem? Ah, pelo amor de Deus. Mas conhecido como Ed Gain, nasceu no dia 27 de agosto de 1906, no condado de La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ed era o segundo filho do casal de George e Augusta Gain, e esse casal, galera, já apresentava problemas muito, mas muito sérios. Pra vocês terem uma ideia, Augusta, ela desprezava o marido de uma forma absurda. Primeiro, porque ele era um alcoólatra totalmente descontrolado, e segundo, que por conta desse alcoolismo ele não conseguia manter nenhum emprego fixo, dando aquela instabilidade na família. Depois de muito fracasso, mas muito fracasso mesmo na questão de trabalho, George, o pai de Ed, vendeu tudo que a família tinha e comprou uma fazenda num lugar totalmente isolado para poder a família morar. Eu tô passada, chocada. E aí a mãe de Ed aproveitou esse isolamento para poder conseguir afastar qualquer tipo de pessoa dos filhos dela, porque ela tinha medo que as pessoas da cidade pudessem meio que influenciar os filhos dela a fazerem coisas ruins. Não era à toa que Ed, ele só saía da fazenda para ir para a escola. Era da fazenda para a escola, da escola para casa. E no tempo livre que ele tinha na fazenda, ele utilizava esse tempo para poder fazer atividades voltadas para a fazenda. Entre uma tarefa e outra, a mãe lia para Ed e seu irmão passagens da Bíblia, porque a mãe de Ed era extremamente fervorosa na questão da religião. E aí qual era a passagem que ela resolvia ler para os filhos pequenos? Eram do Antigo Testamento, que falavam sobre morte, assassinato, retribuição divina, só coisa leve. E ainda, durante essa pregação que ela fazia com os filhos, ela sempre alertava sobre os males de beber, já que ela odiava o alcoolismo do pai de Ed, e falava também que todas as mulheres do mundo, exceto a mãe deles, era prostituta. Totalmente sem noção. Claro que com esse caos dentro de casa, Ed tinha que apresentar de forma social algum tipo de marca, né? Então, os alunos e os próprios professores do colégio diziam que Ed, ele era muito introvertido, mas que apesar de introvertido, tinha momentos que ele ria sozinho de piadas que ele mesmo contava para ele próprio. Por conta disso, ele sofria muito bullying no colégio, principalmente porque os colegas diziam que ele era uma menina. Mesmo que ele tentasse ter algum amigo, se a mãe dele descobrisse que ele estava tentando se aproximar de alguém, ela ia castigar ele. Que viagem é essa, velho? Mas por incrível que possa parecer, apesar de todo esse caos em casa, apesar de todos esses problemas no colégio, Ed ia razoavelmente bem nas notas e era inclusive um excelente aluno em literatura. E aí, no dia 1º de abril de 1940, pai de Ed, com 66 anos, faleceu por conta de insuficiência cardíaca causada pelo alcoolismo. E aí, para poder cobrir os custos, né, de vida que foi deixado pelo pai, porque o pai era quem provia, Ed e seu irmão começaram a fazer vários bicos pela cidade. E lá na cidade próxima à fazenda deles, eles eram conhecidos como pessoas em que todo mundo confiava para fazer um trabalho, porque sabiam que ia fazer um trabalho bem feito. E aí, um belo dia, Henry, o irmão de Ed, ele estava conversando com seu irmão caçula e dizendo que ele estava preocupado da relação que Ed tinha com a mãe, porque era uma relação muito de necessidade. Era como se Ed, ele dependesse da mãe, ele ficasse o tempo inteiro atrás da mãe, e que a mãe meio que fazia isso, ela meio que alienava ele para poder ele ficar sempre perto dela. Mas Ed, toda vez que eu via Henry dizer isso, ele ficava muito chateado e muito chocado. Para ele era um absurdo ouvir o próprio irmão falar mal da própria mãe. E aí, algum tempo depois, no dia 16 de maio de 1944, Ed e seu irmão Henry estavam fazendo um tipo de queimada, que é utilizada para poder queimar a vegetação pantanosa, para poder abrir caminho. E aí, nesse momento, o fogo meio que saiu de controle, e aí os bombeiros tiveram que ser acionados. Quando eles chegaram no local, Ed disse que tinha se perdido de Henry, que o fogo se alastrou e eles acabaram se separando. Sei. E depois que o fogo foi contido, a galera foi procurar por Henry. E aí, quando encontraram o corpo de Henry, ele tava sem nenhum tipo de machucado e sem nenhuma queimadura. Então aí, eles logo disseram que a causa da morte teria sido por uma insuficiência cardíaca. E nenhuma outra avaliação, autópsia foi feita para poder se chegar à causa. Ué?
E aí, com a morte de Henry, Augusta, a mãe de Ed, ela sofreu muito com a perda. E aí ela acabou, por conta de todo o estresse, tendo um AVC, que a deixou paralítica. E aí, por conta desse AVC e por conta dessa paralisia, Ed colocou como meta de vida dele cuidar da mãe o tempo inteiro, 24 horas por dia, tudo que fosse necessário. E aí, alguns meses se passaram até que Augusta teve o segundo AVC. Morreu! E agora, sem pai, sem irmão e sem a mãe pela qual ele nutria um sentimento doentio, Ed estava completamente sozinho. E agora a coisa vai começar a ficar sinistra, tá? Porque com a perda da mãe, Ed começou a desenvolver um gosto peculiar por revistas que continham relatos de médicos nazistas que faziam experimentos em pessoas. Então, isso aí já é uma bandeira mega vermelha. E aí, como se isso não bastasse, o evento preferido dele era pegar o jornal, ler os obituários e ver a foto da mulher que mais se parecia com a sua mãe. E aí, imposto desses corpos em casa, o que é que Ed fazia? Ele retirava pedaços e órgãos desses corpos. E detalhe, eram sempre corpos femininos, tá? Corpos que lembravam a mãe dele, isso é importante. E aí, esses saques, eles foram acontecendo durante algum tempo, só que chegou um ponto que os cadáveres já não conseguiam mais saciar a vontade de Ed, os desejos que Ed tinha. Então aí o que foi que ele fez? No dia 8 de dezembro de 1954, Mary Hogan, ela foi sequestrada por Ed e levou um tiro na cabeça com a arma de calibre 32. E após matar Mary, Ed fez as mesmas coisas que ele fazia com os cadáveres. Então ele tirava alguns pedaços e tal, inclusive tirou alguns pedaços para poder fritar e comer. Muito feio, muito nojento! E aí Ed cometeu esse tipo de crime que ninguém sabe ao certo quantas vítimas ele fez. Até hoje não se sabe quantas vítimas ele fez. Mas foram muitas, muitas, muitas mesmo. Só que esse reinado de terror ele terminou no dia 16 de novembro de 1956, quando Bernice Warden, ela desapareceu. Só que qual é o detalhe? Bernice, ela era a mãe do xerife local. O xerife no dia seguinte foi à loja e ao entrar na loja ele viu que a caixa registradora estava aberta, sem dinheiro, e tinha manchas de sangue pelo chão. Então aí ele foi para o livro caixa, onde a mãe anotava o nome do cliente, o que tinha comprado. Ele viu que o último nome escrito pela mãe era o de Ed Gein. Então aí ele liga para as autoridades, né, para os investigadores do caso, e informa que Ed Gein foi a última pessoa que viu a mãe dele com vida. Não demora muito, passa algumas horas, até que eles encontram Ed em um outro estabelecimento na cidade. Ele acaba sem querer confessando que matou a mãe do xerife, porque ele faz a pergunta: como é que vocês podem me acusar do assassinato de Bernice? Só que ninguém sabia que Bernice tinha sido morta. Então aí ele foi preso na mesma hora. E depois de preso, os investigadores conduziram uma investigação na fazenda de Ed. E aí quando eles chegaram lá, num dos galpões, eles encontraram o corpo de Bernice decapitado. A mulher estava presa pelos tornozelos de cabeça para baixo e com os pulsos também amarrados. E aí, como se essa cena já não fosse grotesca o suficiente, a polícia continuou investigando até chegar na casa. Eles encontraram o coração de Bernice num prato, em frente ao fogão, com uma panela que já tinha algumas partes de Bernice sendo cozinhadas. E aí eles continuaram pesquisando e eles encontraram muitas coisas. Eles encontraram ossos, encontraram peles humanas, encontraram máscaras feitas de rostos de pessoas que ele matou. Então, só coisa bizarra. O julgamento de Ed começou no dia 21 de novembro de 1957. E aí, durante esse julgamento, Ed alegou que ele era inocente e alegou insanidade. E aí, por conta da alegação de insanidade, quem foi avaliado e os médicos de fato perceberam que ele não tinha condição de responder pelos atos que ele cometeu. Então, ele foi sentenciado a passar mais de uma década em uma instituição psiquiátrica. E assim foi feito. Ele passou esse tempo na instituição psiquiátrica e depois de 10 anos, mais ou menos, os próprios médicos dessa instituição, eles entenderam que Ed já tinha condição de responder pelos atos que cometeu. Então, um novo processo foi aberto. E aí, o novo julgamento começou no dia 14 de novembro de 1958. E esse julgamento, ele durou apenas uma semana, porque a acusação começou a trazer várias provas, vários testemunhos de vários especialistas, dizendo que ele tinha condição, sim, de responder e das barbaridades que ele cometeu, enquanto que a defesa continuava alegando a insanidade mental, dizendo que ele não tinha condição de responder. Então, com todas as provas apresentadas, não teve jeito. Passado uma semana de julgamento, o júri deu o veredito de que Ed estava sendo condenado por assassinato de primeiro grau. Entretanto, alguns dias depois que o juiz proferiu a sentença do julgamento, os advogados de Ed foram procurar o juiz novamente e recorreram a uma nova audiência para poder mostrar novos especialistas que iriam atestar de que Ed realmente não tinha condição psicológica nenhuma de responder pelos atos dele. O juiz acabou acatando isso e, após ouvir o que os médicos da defesa trouxeram, o juiz entendeu que de fato Ed ele não tinha condição de responder pelos atos cometidos
Unidos, então ele foi condenado a passar o resto da vida dentro de uma instituição psiquiátrica. No dia 26 de julho de 1984, com 77 anos, Ed morreu por insuficiência cardíaca causada por um câncer. E aí o corpo dele foi enterrado ao lado do corpo da mãe dele e que, por uma estranha coincidência, foi enterrado a poucos metros de covas que ele tinha saqueado. Mas como dizem que karma é uma coisa que ele sempre volta pra te morder, a lápide de Ed ela foi vandalizada milhares de vezes. O túmulo dele foi revirado, foi saqueado várias vezes. Até que, por fim, a lápide que tinha o nome dele foi furtada. É fantástico! E uma curiosidade muito incrível, eu que sou maratonista, amo demais, eu trouxe esse serial killer como primeiro por um motivo específico. Porque ele foi o muso inspirador de 3 filmes de terror que são clássicos. O primeiro foi Psicose, e aí você pode ter pego aquela coisa da relação entre Norman e a mãe, que é a mesma coisa que Ed tinha, uma relação disfuncional entre ele e a mãe. O segundo filme foi o Massacre da Serra Elétrica. Tem algumas pistas que é aquela questão do rosto feito de pele, o fato dele desmembrar as pessoas e tal, então por isso que ele inspirou o Massacre da Serra Elétrica. E o terceiro filme foi O Silêncio dos Inocentes. Foi a parte de se alimentar de pedaços de pessoa e tal, então serial killer leve esse, né? Então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalho, mas um trabalho pra poder fazer, mas eu gostei muito, que eu gosto muito desse tema. E pra poder eu saber que você tá curtindo esse tipo de tema, que você quer que esse tema continue vindo aqui, deixa like, comenta aqui dizendo o que quer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!